Hoje a presença do professor de teologia Rony Kozer, com quem nós conversamos. Rony, você tem uma graduação em teologia, uma formação, um mestrado em teologia, Isso, né? Eustáquio. E, é uma prolífera produção de textos que versam sobre sua visão teológica do cristianismo. Um deles, Dificuldades Bíblicas, Caminhos para Entender Pontos Difíceis da Bíblia. O título é muito instigante e me parece muito colaborativo, ajuda muito, é muito um adjutório bom para pessoas que às vezes se encontram em conflito de compreensão com relação a alguns preceitos da Bíblia, né? Mas quais os que você arrola no seu livro? Eu não tive a oportunidade de ver, só vi a imagem da capa e por isso, inclusive, suscitou-se esse convite. Quais são os pontos que você considera difíceis para nós cristãos na Bíblia? Ok. A pergunta é muito importante, Eustáquio, até para explicar o que justifica a obra, né? Uma obra dessa natureza. O livro, Eustáquio, ele está estruturado em 5 partes, sendo das 5, 2 das quais eu dedico justamente a dar exemplos de dificuldades bíblicas. E aí a gente procura classificar. Você tem dificuldades bíblicas de ordem moral, que eu chamo no livro de ordem matemática, mas não matemática como a gente pensa, né? De ordem numérica seria. Então, só para exemplificar isso, para ficar mais claro, no primeiro livro de Samuel você tem um texto lá que fala 50.070 homens, numa versão. Noutra versão, fala 70 homens. E aí alguém logo diz assim, a Bíblia não é confiável, a Bíblia tem erro. E quando você vai justamente fazer um estudo, dialogando inclusive com o pessoal da área que trabalha, né, com originais, com o hebraico, no caso, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrito, você descobre que no hebraico bíblico você não tem algarismos, né, para números. Então os números eram escritos, e aí você entende o porquê que isso, o que pode ter dado margem para esse tipo de ocorrência, vamos dizer assim. Então a ideia da obra é justamente oferecer, digamos assim, Eustáquio, um instrumental básico, elementar, para se superar essas dificuldades. Mas aí são pequenos detalhes, desencontro de informações de pequenos detalhes. Vamos considerar o seguinte. Questões mais... Rony, olha bem, a Bíblia, ela foi, o Antigo Testamento foi versado em hebraico, alguns pontos em aramaico também, não? Algumas exceções em aramaico. Aramaico. O Novo Testamento em grego. Em grego. Isso sim. tudo vertido para o latim, que depois foi vertido para outras línguas, né? Desde a tradução de Martim Lutero para o alemão e para o inglês também. Até bem antes, né, Eustáquio? Até bem antes. O processo de tradução... E o que você acha? Você acha que é um percentual de perda de significação ou de perda de fidelidade ao texto original? Bíblia é conjunto de livros, né? Sim, então, 66 ao todo, né? É um conjunto de livros, Sim. Você acha que houve perda? Sim. Na verdade, todo o processo de tradução, você tem sim. Veja, por exemplo, você comparar uma língua como o alemão com o português, né? Eu me lembro de ter ouvido o professor no mestrado ele dizer que com 5.000 palavras no inglês você se vira, no alemão de 10 a 15.000, e ele é tradutor, né? Então achei muito não é a minha área, mas eu achei muito interessante a fala dele, porque alguém da área que trabalha com isso. Então você tem uma perca naturalmente. Você tem, na filosofia, por exemplo, o termo Dasein, né, que a gente tem lá, não sei nem se a pronúncia exata é essa, né, mas um termo alemão que você não encontra na língua portuguesa um equivalente para expressar aquele conceito que é muito usado, né, Paul Ricoeur vai usar, Martin Heidegger vai usar na filosofia, só para exemplificar. Então não é diferente na tradução bíblica, você tem uma perca. Porém, na área bíblica, Eustáquio, eu acho que a gente tem assim, uma coisa muito interessante, é que você tem um processo contínuo de tradução, novas traduções vindo à luz, e que te permite, inclusive, Eustáquio, um trabalho comparativo. Porque existem 2 conceitos principais de tradução, que é o de equivalência dinâmica, quando você pega aquela Bíblia que o pessoal fala, a linguagem é moderna, né? Essa é de equivalência dinâmica, e você tem aquela tradução que vai no conceito de equivalência formal, tipo a corrigida, as de Almeida, né? A corrigida, atualizada, aquela linguagem mais formal. Então você tem a possibilidade, vamos dizer assim, de fazer um trabalho comparativo dentro dessas versões. Mas a questão é a seguinte, com todas as dificuldades e perdas naturais que ocorrem no processo de transliteração, você acha que a essência da mensagem do livro se mantém? Eu acredito que sim, eu acredito que não compromete. E como é que você acha da Bíblia que resulta dos primeiros concílios que acontecem desde o 3º século depois de Jesus até a atualidade? Você acha que esses concílios ajudaram a construir uma outra interpretação, não interferiram também no sentido original da mensagem
da mensagem. Como é que você vê essa questão da interferência ou não dos concílios, onde se revisava alguns critérios do cristianismo? Sim, veja bem, Eustáquio, eu tenho, essa é uma ideia até de certo modo até muito popular, né, de que os concílios determinaram muita coisa em relação até a ideia de qual livro é sagrado, qual não é, qual... Esse é outro aspecto a ser discutido ainda, Pois porque é. a tese... É ampla, né? É. É ampla. Então veja, Eustáquio, mas eu tenho certa dificuldade com isso, porque uma área que nós temos é muito interessante, chamada crítica textual ou equidótica bíblica, né, que trabalha justamente com os manuscritos. Então você tem uma abundância de material muito grande que hoje, inclusive, Eustáquio, esse material é acessado não apenas por católicos. Então você tem um material concreto para ser estudado, famílias textuais, você tem um material muito amplo, né? Então nesse sentido eu não acredito que se construíram dogmas, é claro, né? Mas se construíram dogmas a partir de um texto disponível. Essa é a minha compreensão. Então não acho que os concílios adulteraram a Bíblia. Acho que eles estabeleceram dogmas, construíram dogmas a partir do texto disponível. Mas exatamente, o dogma constava no texto, ou seja, o dogma é autorizado por uma livre interpretação do texto? Então, Eustáquio, eu acredito... Alguns dos Sim. quais dogmas poderiam o que é A Santíssima Trindade, sim, a Santíssima Trindade. A cristologia, né, que nós temos a ideia de Cristo como sendo divino, né, a encarnação do Verbo, enfim. Eu penso que um trabalho de... Até uma área da teologia, né, a teologia sistemática, ou chamada dogmática cristã também. É possível você construir um dogma de modo responsável. Eu não acho que isso acontece sempre na história do cristianismo, no meu entendimento, né? Mas é possível você olhar para o texto bíblico e perceber dogmas ali de modo coerente. Na academia, Eustáquio, isso é polêmico, porque tem uma ala hoje, por exemplo, os teólogos bíblicos. E você tem muitos estudantes de teologia também que tem uma ojeriza justamente à dogmática, porque eles vão dizer assim, não, a dogmática a igreja construiu. É uma convenção. Né? É uma convenção, uma convenção religiosa, né? Enfim. Só que não dá para negar, Eustáquio, que mesmo que talvez de modo embrionário, poderia falar assim, você percebe que eles estão trabalhando conceitos, eles estão trabalhando crenças, que o teólogo sistemático, posteriormente, vai reunir esses textos e vai organizar isso, né, nas suas teologias sistemáticas, Rod e tantos outros, né, que nós temos. Isso estou falando na linha protestante, né? Então você tem essa sistematização. Então eu penso que ele está ali, de modo embrionário. A igreja desdobra isso a partir do texto disponível. Agora, é claro, há incoerências, né? Tem determinadas afirmações, pressupostos, que, a meu ver, nem sempre se confirmam do ponto de vista bíblico. A presença hoje é do teólogo e professor de teologia, Rony Kozer. Voltamos já. Voltamos com a presença do teólogo e professor de teologia, Rony Kozer. Rony, você estava mencionando aqueles aspectos de até quanto, né, a revisão do texto bíblico poderia ter contaminado o espírito original da mensagem bíblica, e você acha que não, porque, de certa maneira, o que houve foi uma contextualização. O que você fala dessa questão da canonicidade dos livros e toda essa lenda que envolve a consagração do que seriam os livros canônicos, os cânones, e os que não seriam, os que seriam apócrifos? Ok, mais uma questão muito interessante também, Eustáquio. Você tem autores, inclusive, que estão trabalhando especificamente com isso, né, dentro dessa questão do cânon. E mesmo, Eustáquio, na teologia protestante, você tem aqueles que defendem um cânon, vamos dizer, um cânon fechado, né? A ideia, bom, esse é sagrado, realmente, esse tinha que estar e esse não. Você tem outro lado que defende que não, isso foi criado, foi construído pela igreja, alguns inclusive atribuem até ou colocam grande parte da conta, da dívida na conta do Concílio de Nicéia, né? Então existe essa discussão. Mas o que a gente precisa afirmar, Eustáquio, é que não dá para negar, isso eu estou pensando aqui a nível de Novo Testamento, né? Não dá para negar que você tem um reconhecimento interno dos próprios autores neotestamentários de que aqueles livros do Novo Testamento, poderíamos falar do Antigo, mas estou tomando o Novo aqui como exemplo. Autores do Novo Testamento que estão reconhecendo que outros autores estão escrevendo e que o que eles estão escrevendo é a palavra de Deus. Então percebam, eu no meu trabalho, inclusive, falo de canonicidade antes do cânon, porque o cânon é uma formalidade, mas a canonicidade é um conceito, ou seja, você tem a inspiração presente naqueles livros.
E uma coisa muito interessante, um teólogo norte-americano, ele fala isso, acho que é uma contribuição fantástica, Eustáquio, Norman Geisler, ele vai dizer o seguinte, a igreja, e não só ele, Bruce Metzger também, que foi um perito mundial em grego do Novo Testamento, ele reconheceu isso também, ele vai dizer o seguinte, os livros do Novo Testamento e da Bíblia, né, de um modo geral, não são inspirados porque a igreja diz que eles são inspirados. A inspiração já estava neles, a igreja apenas reconhece essa inspiração. Interessante que o Bart Ehrman, que é discípulo do Bruce Metzger, pensa diferente. Mas vem cá, olha bem, tudo bem. Mas essas pessoas tudo estão produzindo idiosincrasias a respeito de coisas que tem que existir um exame mais elementar. Por exemplo, quais os livros que foram proscritos que a gente não teve conhecimento? Entendeu? Para poder fazer uma comparação, sim, pelo menos. Né? Fala-se no Evangelho Apócrifo de São Tomé, por exemplo, que conta, inclusive, uma versão do nascimento de Jesus extremamente impactante, se não traumática. Fala-se também do Evangelho atribuído a Judas Iscariotes. Eu não sei quantos evangelhos, quantos livros foram proscritos. Fala-se do processo de seleção. Existe uma tese de que porque até então nós não tínhamos o cisma, né? Não tinha ruptura. A ruptura acontece 1.500 anos. 1058, depois... Oriente e Ocidente, né? Mas ainda tínhamos um cristianismo unificado, dividido no Oriente e Ocidente. Depois temos uma outra ruptura com a Reforma Protestante. Sim. Quer dizer... Por que esses sim e esses não? E você ouviu falar da tese de que colocaram os livros todos em cima de uma pira sobre o vento do Espírito Santo e aqueles que não eram considerados legítimos permaneceram na pira, os outros foram julgados pelo vento? Mas isso aqui é folclore ou é... Não, você tem tradições que não se confirmam, não é, Eustáquio? Eu acho que a tradição da igreja, para essas questões, não podem, Eustáquio, assim, serem de todo descartadas, porque muitas vezes você tem Bultmann, por exemplo, que ele está propondo, Rudolf Bultmann, né, teólogo brilhante do século XX, é parecido, né? Ele vai falar que o mito, na verdade, muitas vezes, ele pode, de certo modo, Eustáquio, eu estou pegando carona, na verdade, na ideia de Bultmann aqui para falar o que eu vou dizer. Uma tradição, ela tem todo um corpo de fantasias, mas que pode ter um núcleo ali que você não pode descartar. Então, acho que a tradição, nesse sentido, ela contribui. Mas eu não diria nem isso, Eustáquio, para dizer que esses são e esses não são. Você tem elementos, critérios que foram considerados já lá atrás. Isso não é estabelecido pela teologia agora, né? Você tem isso já lá atrás e nos pais da igreja você encontra alusão a isso. Exemplo, o critério da apostolicidade. Bom, quem escreveu foi apóstolo ou andou com apóstolos? Foi contemporâneo ao menos? Exatamente. Então ele esteve próximo do ensino de Jesus para transmitir isso, né? Esse é um critério. Sim, esse é um dos critérios que é elencado, né? Um outro que eu poderia colocar muito interessante, aqui tem sido indicado, Eustáquio, por alguns teólogos, a própria Bíblia, ela reivindica para si uma autoridade. Sim. Né? É claro que essas chaves, elas constam em escritos não canônicos, né, como nós estamos tratando aqui. Mas veja, por exemplo, é aquela expressão muito famosa no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Ela aparece por 2.800 vezes no Antigo Testamento e mais outras 1.000 expressões equivalentes. Então não dá para negar que o profeta, quando fala isso, ele está dizendo o seguinte, não é uma palavra minha. Mesmo que essa chave, assim diz o Senhor, ela é usada também por outras religiões vizinhas ali a Israel. A gente sabe disso pela história. Porém, Eustáquio, não dá para negar o seguinte, que na mente do profeta hebreu, ele está dizendo o seguinte, o que eu estou falando aqui é um oráculo de Yahvé, é uma mensagem de Deus, não é minha. Eu estou transmitindo essa mensagem. Então elementos como esse têm sido usados por teólogos que defendem a questão da canonicidade. Um adendo que eu faria aqui, Eustáquio, é o seguinte, a gente não pode demonizar os livros apócrifos, que é o que inclusive acontece às vezes até na minha denominação, né? Você tem uma demonização dos apócrifos. Exatamente. Os deuterocanônicos, como chamam os católicos. Não, eu acho que quem trabalha com texto entende que isso é um prejuízo, né? Você tem muita coisa do ambiente sociocultural, por que não dizer espiritual, né? Você tem elementos de história que estão preservados nesses textos, né? Você sabe que é uma divergência, né, Eustáquio, entre a Igreja Católica e Protestante, tanto é que as Bíblias de edição católica têm livros a mais, né? Livros a mais. Você pega lá 1º e 2º Macabeus. São livros, Eustáquio, de um valor extraordinário do ponto de vista histórico. Para você entender aquele período. Contextualização. Aquele período, inclusive, que é importantíssimo na história judaica, né, que precede a vinda de Cristo, e que nós, inclusive, evangélicos, muitas vezes, o Eustáquio, a gente até erra, né, ao dizer que o período interbíblico foi o período em que Deus não agiu, Deus não atuou. Muito pelo contrário, você tem uma intensa atividade nesse período de 400 anos, que esses 2 livros de Macabeus registram isso.
né? Você tem fatos ali que, inclusive, o livro de João, que é canônico, faz alusão a uma festa cuja origem é explicada lá, nesses livros. Então você percebe a importância desse material? Uhum. Agora, é claro, nós vamos insistir e dizer, não são inspirados, não são normativos como palavra de Deus, mas tem um valor elementar, sem dúvida. O nosso tempo está esgotando, mas eu convido você, querido telespectador, a estar conosco na sequência de amanhã dessa conversa com o professor de teologia e teólogo Rony Cosia. Até já.